eu vejo que eu ainda sou a mesma Tete, porém uma Tete, uma artista mais corajosa ainda, assim. E eu fiquei pensando assim, puxa, quanta coisa eu ainda quero fazer e tenho que fazer, não é? Para repartir, porque eu acho que a arte é isso, é repartir. Então, tem uma ligação que foi o meu berço, assim, nos anos 80, né? Foi lá que eu comecei a dizer oi para o mundo. Sou professora e artista plástica. Esses dois campos sempre tiveram muito conectados desde sempre, desde que eu decidi trabalhar com arte, e eles se complementam assim o tempo inteiro. Eu, como artista, me vejo como uma artista curiosa, uma artista que não tem medo de errar, isso desde sempre, assim, lá no começo dos anos 80, eu nunca dei mole para o meu trabalho, assim, não vou fazer isso porque não vai vender ou que não vai ficar legal. Eu tive muita coragem sempre. E, a partir disso, eu acho que o meu trabalho como artista teve um respiro muito grande, assim. Eu tive sempre essa coisa, assim, de processos, né? Eu tive uma orientação muito legal da Carmen Morales, que foi uma pessoa importante na formação de muitos artistas da geração 80 aqui em Porto Alegre, e eu sempre tive essa questão do processo de investigar, de procurar, sem ter medo de errar, não vai dar certo, né? Eu sempre me joguei e até hoje, assim, todos os desdobramentos que eu tive ao longo do meu trabalho até aqui foram sempre muito corajosos. Isso é uma coisa que me dá muita alegria. A gente teve, assim, todo um outro panorama antes dos anos 80, que foi, eu acho que um período assim que proporcionou mais pesquisas, troca de suportes, trabalhar com outros materiais, o conceito de desenho expandido, por exemplo, né? Desenho poderia ser tridimensional, poderia ser bidimensional, podia ser no papel, podia ser na tela. E eu acho que esse momento, para mim, assim, foi uma coisa de muita ebulição, de muita pulsação. Nos anos 80, a gente se encontrava ao vivo nos lugares com as pessoas. A gente combinava coisas, ou às vezes não combinava coisas, ia aos lugares, a um bar, ao centro acadêmico da universidade, que era muito atuante, e a gente encontrava as pessoas. Hoje, tu vai a um lugar, tu não encontra as pessoas, né? Tem que ser tudo agendado. E eu acho que, para mim, foi uma ebulição, assim, eu, depois desse festival de inverno em Diamantina, que foi em julho, eu fiquei um mês inteiro convivendo com artistas de outros lugares, né, com outras linguagens também. Esteve presente o Acti, um grupo muito importante de música que eu estava ouvindo antes de ir para Minas, quando eu estava no ateliê trabalhando, eu botava o Acti de novo. Foi uma coisa fantástica, assim, né? E eu acho que o trabalho que eu fiz lá, que são justamente os trabalhos que foram selecionados para Fugaz, que eu fiquei vibrando, porque eu acho que é bem o meu autorretrato, foi aí que eu comecei a ver o que eu queria dizer com o meu trabalho, que tem uma referência muito grande à paisagem, aos lugares, né, que eu ando e que eu ainda vou andar, mas que ao mesmo tempo não é uma paisagem, não é um retrato. E ao mesmo tempo é um autorretrato de Tete Waldorf, porque eu gosto de olhar e depois no ateliê debulhar isso, esmiuçar isso através do desenho, através de materiais diferentes. O pastel oleoso foi um material assim que eu descobri e desenvolvi muitas coisas em relação a isso. Mas foi um momento assim de muita liberdade, assim, de muita curiosidade. Esses trabalhos da exposição, eles todos têm um nome, é Caminhada entre Ventos e Cormas, que foi bem um momento de transição assim do figurativo para o abstrato. Eles têm uma espécie de escritura, assim, é como um texto visual. E isso veio dos passeios que a gente fazia lá em Diamantina,
nos finais de semana, tomava banho de cachoeira, fotografava, andava nas montanhas. Então, tinha muito, assim, no processo, a coisa do dia, do momento que eu estava vivenciando. O que eu vi estava registrado em forma de cor e linha, que eu acho que é uma das características principais do meu trabalho. E foi ali que eu entendi mesmo. O que eu queria dizer com o meu trabalho? Que eu não queria fazer uma paisagem real, mas uma essência daquilo que eu vejo do mundo e que me interessa compartilhar com as pessoas.